versículo 1, 2, 3 e 4. Salmos 137, versículo 1, 2, 3 e 4. Escrito está: junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos, sim. Nós choramos quando nos lembramos de Sião e pendurávamos nossas harpas sobre os salgueiros no seu meio. Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos requeriam uma canção, e aquele que nos consumiam nos requeriam alegria, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em uma terra estranha? Meus irmãos, esse texto em apreço, o qual nós acabamos de ler no livro de Salmos, capítulo 137, é bem verdade que ele é conhecido no nosso meio cristão, mas, todavia, aprove o Senhor ter me dado esta mensagem para compartilhar convosco em Salmos 137. Este Salmo, de número 137, ele narra a história de dois reinos: o reino de Judá, Jerusalém, e o reino de Babilônia. Dois reinos. E então Deus, ele levantou um povo sobre a face da terra para que propagasse os seus feitos, para que propagasse o seu nome, para que transmitisse para as outras nações que existia um Deus que regia toda a terra. Haja vista que os outros países, as outras nações, eram nações politeístas que adoravam vários deuses e muitos deuses. E Deus levanta esse povo hebreu que lá na frente se torna o povo de Israel, propriamente dito Judá, Jerusalém, para que propagasse o seu grande nome e o seu grande poder. Deus levanta esta nação para que evangelizasse, para que espalhasse o nome de Deus, e esta nação tornou-se uma nação monoteísta, ou seja, que adorava apenas um único Deus. Ora, Deus, ele sempre se aproximou do homem. Deus, ele sempre se comunicou com o homem. A gente vê isso no livro do princípio, em Gênesis, quando a narrativa diz que Deus criou o homem do pó da terra, do barro. E quando Deus, ele cria o homem, ele põe o nome deste homem de Adão. E a Bíblia, ela é bem categórica quando diz que durante as virações do dia, Deus descia e falava com Adão. Deus dialogava com Adão. Deus, o Pai, dialogava com o Filho Adão. Nós vemos aqui o diálogo e a comunicação entre o Criador e a criatura.
Só que o pecado, ele traz suas consequências. É interessante que quando o homem ele vai pecar, ele vê tudo bonito, vê tudo colorido, vê tudo fabuloso, vê o mundo encantado, vê os vícios uma maravilha, ele vê aquela alegria momentânea, porém ele vive aquele momento, mas não observa, não se atenta para as consequências do pecado. E pecado, no original, significa errar o alvo. Ou seja, toda vez que o homem peca, ele erra o alvo. E isso aconteceu desde Adão. Deus, em sua onisciência, ele já sabia que o homem iria cair em pecado. Sabia. Ou seja, o pecado não pegou Deus de surpresa de jeito nenhum. Haja vista que Deus, ele é onisciente. Mas nós vemos aqui nesta queda o amor de Deus, porque no livro de Apocalipse diz: Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus, mesmo sabendo que o homem iria pecar, porque o homem ele tinha o livre arbítrio, mesmo ele sabendo, ele em sua onisciência, ele já tinha provido a salvação, o preço de resgate da humanidade, quando ele diz que levantaria inimizade entre a sua descendência e o seu descendente, e do ventre da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Nós vemos aqui uma promessa apontando para Jesus. Por isso que João Batista, quando ele estava pregando para aquela multidão, estava ali os escribas, estavam os fariseus, tinha sacerdote, homens da alta, e enquanto João Batista, ele estava pregando: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando João Batista levanta a cabeça, ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a sair da ira vindoura, fugir da ira vindoura? Produzis, pois, fruto digno de arrependimento. Mas quando João fita os olhos, ele vê uma pessoa andando diferente no meio da multidão. João Batista aponta para aquele homem, J-E-S-U-S, Jesus de Nazaré, o carpinteiro por excelência, o esmagador da cabeça da serpente, o quarto homem da fornalha, o justo juiz, o cordeiro pascual, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que virá montado em um cavalo e um manto amarrado em sua coxa, e escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João Batista olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. E então, mesmo na queda adâmica, o
próprio Deus, o Eterno, Ele já tem provido em sua onisciência a salvação para a humanidade. É tão provável que o textuário da Bíblia Sagrada, em João, capítulo 3, e o versículo 16, escrito está: porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, esta nação aqui, hebreia, que lá na frente se torna Israel, Deus, Ele sempre dialoga com a criatura. Deus, Ele sempre adverte. Deus, Ele tem o nosso manual em suas mãos. Deus, Ele conhece o homem na íntegra. E Deus, Ele sempre advertia a nação de Israel para que esta nação não pecasse, para que esta nação não seguisse a outros deuses, para que esta nação permanecesse fiel, para que esta nação adorasse apenas o único Deus, o Deus de Israel. Mas é interessante que esta nação, ela peca contra Deus, mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele sempre vem perdoando o povo de Israel. O povo peca e Deus resgata, Deus levanta sacerdotes cheios, Deus levanta profetas, Deus levanta homens de Deus. Só que o povo de Israel, eles uma hora está em comunhão com Deus e outra hora tem pecado contra Deus. Deus levanta o povo de Israel e o povo de Israel cai. Deus levanta sacerdote, e Moisés era um dos sacerdotes que tanto intercedia pela nação de Israel, ao ponto que Deus, Ele levanta a sua ira. A ira de Deus se levanta contra Israel, e Deus diz assim: Moisés, o teu povo tem pecado contra a minha santidade. O teu povo tem pecado, ó Moisés, contra mim. Vamos fazer o seguinte: eu vou destruir todo o povo de Israel, e vai ficar vivo somente você e a sua esposa, e de você e sua esposa eu levantarei uma nova geração, uma nova nação, mas esse povo de Israel eu vou matar tudinho. Aí Moisés, como sacerdote, ele se atravessa na frente entre o povo e de Deus, entre o povo e Deus, e diz: Senhor, perdoa o pecado deste povo, porque se tu não fizer este povo entrar na terra prometida, se for de tu, Senhor, aniquilar este povo de Israel, se for de ti, Senhor, extirpar esta nação do mapa do mundo, se for de ti, ó Deus, consumir esta nação, eu te peço, ó Deus, risque agora o meu nome do livro da vida. Eu vejo aqui a comunhão que o sacerdote Moisés, ele tem com Deus, ao ponto de pedir que se Deus aniquilasse a nação de Israel, Deus riscasse o nome dele do livro da vida. E ali Moisés aplaca a ira de Deus. Ali Moisés freia a fúria de Deus, e Deus não elimina o povo, Deus ali não consome o povo, porque houve uma intercessão. Deus, ele sempre tem
mantido contato com a humanidade, sempre tem dialogado com a humanidade. Só que o apóstolo Paulo diz que o pecado, ele é um divisor, ele faz a separação entre a criatura e o Criador e a criatura, porque todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. E pelo povo de Israel pecar tanto, mas Deus advertiu tanto a nação de Israel, e aqui no Salmo 137, Deus, antes da destruição de Judá, de Jerusalém, Deus, ele já havia dito ao povo de Judá e de Jerusalém, para que eles se voltassem, para que eles se arrependessem, para que eles voltassem para os caminhos do Senhor. Só que Judá, Jerusalém, insiste no pecado, insiste no erros, não dá ouvido aos homens de Deus, não dá ouvido aos sacerdotes, não dão ouvido aos profetas, ao ponto de que Deus, ele se utiliza de Nabucodonosor II como instrumento de punição para punir o seu povo. Agora Nabucodonosor, ele invade Judá, ele invade Jerusalém. Porque foi que Nabucodonosor invadiu Judá? Porque foi que Nabucodonosor invadiu Jerusalém? Simplesmente porque o povo de Judá havia pecado, porque o povo de Judá não deu ouvido à voz de Deus. E então Deus, ele se utiliza de Nabucodonosor como instrumento de punidade para punir a nação de Israel. E então Nabucodonosor, ele agora aparelha o seu grande exército, e agora ele faz uma investida contra Judá, Jerusalém, e agora ele faz o cerco. Ali Nabucodonosor, ele cerca Judá, ele cerca Jerusalém. Agora o povo de Jerusalém, de Judá, não pode sair. Agora os seus mantimentos começam a acabar, a água começa a acabar, começa agora a entrar escassez dentro do palácio, dentro da cidade, dentro de Judá, de Jerusalém, ao ponto de que o cerco era tão grande que quem estava dentro não podia sair. Essa fora a estratégia que Nabucodonosor II fez para pelejar, para vencer a nação de Israel. E então o cerco estava ali, e agora o povo começa a se entregar aos poucos. E o povo não clama a Deus, o povo não se lembra de Deus, o povo esquece que Deus é um Deus misericordioso. E a palavra misericórdia, para mim, eu, pregador Luciano Rafael, é uma das palavras mais bonitas que tem na Bíblia Sagrada. Misericórdia, ou seja, Deus amar o miserável. É Deus olha o homem vil, o homem em pecado, e Deus se compadecer do homem miserável, mergulhado no lamaçal do pecado. Agora, para que essa misericórdia entre em ação, também depende do homem em ele clamar. Por isso que quando Salomão, 2 Crônicas, capítulo 7, o rei Salomão, na inauguração do templo, a glória sobe, glória desce, e o rei Salomão diz: Senhor, ouve tu do céu a toda oração que for feita nesta casa.
ouve o teu povo, Senhor. Aí Deus diz a Salomão, Deus responde, eu vou ouvir o meu povo. Agora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, agora sim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra ferida. E então, a misericórdia de Deus entra quando o homem engata, marcha ré, reconhece que é falho, que pecou, que é vil, que não é nada, e ele começa agora a reconhecer que quem tem é Deus, quem pode é Deus, quem faz é Deus, o Todo-Poderoso é Deus, e tudo está na mão de Deus, é Ele que rege tudo. Aí entra a misericórdia de Deus. Porém, Judá pecou tanto, mas tanto, que começou a ficar o quê? Com a mente cauterizada. O que é a mente cauterizada? É aquele crente, peca, aí gosta, aí peca de novo, aí peca aqui, peca ali, peca tanto, mas tanto, se entrega tanto aos pecados, que ele agora fica com a mente cauterizada, bloqueada, ao ponto de Deus falar com ele, e ele não escuta mais a voz de Deus. Isso aqui é mente cauterizada. Foi o que aconteceu com o povo de Jerusalém, mas pecou tanto, Deus usava tanto profetas, só que estavam com a mente cauterizada, não estava mais dando ouvido aos homens de Deus, e por eles não darem ouvidos, aí é quando Nabucodonosor aparelha o seu grande exército e invade Judá, Jerusalém. Mas quando ele invade, ele não invade para acordos diplomáticos, não. Porque até mesmo foi uma permissão de Deus esta invasão. Não era a vontade de Deus. Nós temos que entender duas coisas. Uma coisa é a permissão de Deus. Outra coisa é a vontade de Deus. Jamais Deus queria que um rei pagão invadisse Judá, Jerusalém, a terra do grande rei, para destruir o sagrado templo. Jamais Deus iria querer isso. Ou seja, não era a vontade de Deus. Mas como o homem pecou tanto, aí Deus disse, não é minha vontade, mas eu vou permitir. Por quê? Por causa dos seus pecados. E quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele entra sem pena, ele entra sem piedade, ele entra sem dó. Quando ele entra, ele derruba os muros, taca fogo, queima o templo, saqueia os utensílios de ouro, pega todos os bens, roubam, furtam e destrói Jerusalém. Jeremias, ele narra muito bem essa história em sua lamentação. Quando Jeremias está ali, vê os escombros, vê a fumaça andando por cima dos muros quebrados, Jeremias, em sua lamentação, conhecido como profeta chorão, o profeta das lágrimas, porque ele diz, os meus dois olhos
são como duas cachoeiras. Alguém, por que, Jeremias? Aí ele diz: porque eu choro de dia e de noite, de dia e de noite, igual cachoeira que corre sem parar. Por isso que o profeta Jeremias, ele é chamado pelos teólogos como o profeta chorão, o profeta das lágrimas, porque ele diz: agora é só lamentar, é só chorar. E Jeremias andando em Jerusalém, por cima dos escombros, ele diz: não vos comove isto? A todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede se a dor igual à minha dor que veio sobre mim. Jeremias, ele sente na pele o Salmo 137. Por quê? Porque agora Nabucodonosor, ele deporta, ele tira os judeus, fica uns rabiscos lá em Judá, Jerusalém, mas outra parte, a parte nobre, a elite de Judá, de Jerusalém, entre eles Daniel e os seus 3 amigos, e outros que pertencem à corte de Judá, Jerusalém, eles agora são deportados, são levados cativos para a Babilônia. E agora o povo de Jerusalém, eles se encontram agora junto aos rios que rasgava o grande império babilônico. Naqueles rios, no meio da Babilônia, existia uma árvore, uma espécie de árvore que se chamava salgueiros. E nós sabemos, bem sabemos, que o louvor evangelista fazia parte da nação de Israel. Evangelista Edmilson Marinho. O louvor, a melodia, o cântico, os acordes, as notas musicais fazia parte da adoração de Israel ao Deus, ao seu único Deus. É tão provável que eu já falei isso aqui outrora, em uma das pregações anteriores, que salmo quer dizer cantar, louvar, acompanhado com instrumentos de cordas. Então o louvor, a música, fazia parte da verdadeira adoração ao Deus de Israel. Só que agora o povo de Judá, ao invés de louvar a Deus, estavam sentados junto às margens do rio da Babilônia. E ali, ao invés de eles louvarem a Deus, eles pegaram as harpas deles, instrumento de adoração ao Deus de Israel, ao Jeová, ao eterno Deus. Eles pegaram as suas harpas e penduravam nos salgueiros, naquelas árvores. Por quê? Porque não tinham mais ânimos. Agora a tristeza imperava o seu coração. A alegria havia saído de suas vidas. Por quê? Porque Jerusalém havia sido destruída. E eles sentados ali, tristes, chorando, cabisbaixos, moribundos, cabeça baixas, os olhos lacrimejando. E agora passa
os babilônicos e tiram onda da cara do povo, dos cidadãos de Israel, de Judá, Jerusalém, que se encontravam ali sentados. E agora os babilônicos diziam: entoai-nos um dos cânticos de Sião. E agora eles respondem: como nós entoaremos ao Senhor em terra estranhas? Aí eles dizem: se eu me esquecer de ti, ó Judá, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a minha destra, que a minha mão direita, ela se seque, se eu esquecer de ti, que eu venha perder a destreza do meu braço direito, se eu não me lembrar de ti, que se apegue a minha língua ao céu da minha boca, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Escuta, que nós já estamos na conclusão. Essa história, narrada há cerca de 600 anos, quando Nabucodonosor, há 588, invadiu Judá, Jerusalém. É uma história antiga. Mas essa história antiga, ela é atualizada em nossos dias. Por quê? Porque ela é atual em nosso cotidiano. Quantas das vezes a tristeza tem adentrado em seu coração? Quantas vezes a tristeza, a decepção tem entrado, tem visitado a sua vida? E os zombadores chegam a dizer: é tempo de parar. Quero ver você cantar agora. Não é assim que ocorre? Quero ver você louvar a Deus agora. Quantas e quantas das vezes o inimigo, o adversário chega e diz: quero ver você cantar agora, quero ver você louvar agora, quero ver você pregar agora, eu quero ver você ler a Bíblia agora, eu quero ver você orar agora. Triste. Entoai-nos um dos cânticos de Sião. Mas eu quero te dizer que ainda há esperança. A palavra de Deus diz que ainda que a árvore ela seja cortada, mas ainda há esperança para a tua vida. Ainda há uma promessa em teu ministério, ainda há uma esperança para você, ainda há promessa, ainda tem vida aí, tem vida aí, não é tempo de parar. Talvez as lutas tenham feito você parar, mas ainda não é tempo de parar. Talvez você se encontre igual o povo de Judá, cabisbaixo, sentado, chorando, aflito, amargurado, ainda se encontra abatido, deprimido. Mas ainda existe vida aí. Ah, pregador, a árvore foi cortada. Sim, a árvore é cortada. A gente vê uma árvore bonita, toda frondosa, verde. Aí cortam ela pelo topo. Levanta o machado. Aí fica só o toco no chão. Alguém passa
e diz: a árvore morreu, acabou, não tem mais verde, não tem mais tronco, não tem mais folhas, não tem mais frutos, não produzem mais nada. Aí passa o verão e a árvore está ali seca, mas de repente vem a invernada, de repente vem a primavera, de repente o céu começa a ficar nublado, de repente começa a trovejar. Eu acho bonito, pastor Edmilson Marinho, esse de repente de Deus, porque Deus, Ele trabalha no de repente. É de repente que o céu começa a nublar. É de repente que a nuvem começa a aparecer. É de repente que começa a trovejar. É de repente que começa a chuviscar. É de repente que começa a pingar ali a chuva. Começa a pingar a água. É de repente que o céu se tranca, que o céu se cerra. É de repente que começa a chover. Escuta. É de repente que começa a chover. E a árvore está cortada pelo toco. Mas é de repente que começa a nascer um galho. É de repente que começa a florescer. É de repente que começa a frutificar. É de repente que a ligação começa a tocar. É de repente que o seu celular começa a tocar. É o de repente de Deus na sua vida. O de repente de Deus começa a tocar. O de repente de Deus começa a acontecer na sua vida. O que é isso? É o de repente de Deus. Mas pregador, eu estou com a minha vida acabada. Não se preocupa não, filho, porque vai acontecer o de repente de Deus. Mas pregador, é porque o senhor não sabe o que está acontecendo. Mas vai acontecer o de repente de Deus na tua vida. E quando acontece o de repente de Deus, acontece ali o milagre da parte de Deus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 2, o versículo 1, estavam todos unanimemente em oração. Ao versículo 2 diz: e de repente o Espírito de Deus começa a soprar, a soprar, a soprar na tua vida, a soprar no teu ministério. E de repente, sabe o que é que acontece? Todos foram cheios, todos foram cheios do Espírito de Deus, e a glória de Deus visitou a casa. Por quê, pregador? Porque a presença de Deus, ela é irresistível. O fogo de Deus encheu toda a casa. Ah, Jesus. Se prepare para o de repente de Deus acontecer na sua casa. Se prepare para o de repente de Deus acontecer na sua vida. Se prepara, se prepara, se prepara para o de repente de Deus acontecer na tua vida e mudar o quadro da sua história.
Se prepara para o de repente de Deus acontecer na tua vida. Se prepara, se prepara. Quando de repente de Deus acontece, algo diferente acontece em sua vida. O Edmilson, pastor Edmilson Marinho, para a gente concluir, estava falando disso. Pregador, presbítero Luciano Rafael, eu acho que ele veio de algum plantão e vim. Eu sou o homem da noite, o homem noturno, mas é ali. Eu estava lá, fui trabalhar, e ali eu levei minha pastazinha para o meu trabalho, com a minha Bíblia, e ali com as mensagens, e eu orando a Deus, e eu disse: Senhor, me dá uma mensagem para eu pregar ali, ó Deus, no canal AD Rio Largo, uma mensagem, Senhor, para que fale ao coração dos ouvintes. E esta foi a mensagem que Deus mandou pregar para a tua vida, filho, para a tua vida, filha. Não é tempo de parar, não é tempo de pendurar as harpas no salgueiro, é tempo de marchar, é tempo de marchar, é tempo de prosseguir, não é tempo de parar, é tempo de prosseguir, é tempo de marchar, é tempo de continuar. Não é tempo de parar. Esta semana estava pregando, e quando eu estava pregando ali no culto, eu preguei que Deus opera de repente. Aí chega uma pessoa, quando termina o culto, e diz: pregador, por favor, me ajuda. Eu disse: por quê? Aquela pessoa disse: porque eu tenho vontade de morrer. Aí eu disse àquela pessoa: é engano seu. Você não tem vontade de morrer. Porque segundo a psicologia, a pessoa que quer tirar a sua vida, a pessoa que quer tirar a sua própria vida, a vida de si mesma, é a pessoa que mais quer viver. E ela na cabeça dela, ela não está matando ela, tirando a vida dela. Na cabeça dela, no psique dela, ela está matando a dor que tanto a persegue. Ela contou a história. Quando contou a história, aquela pessoa contou a história, aí eu disse: eu também tinha motivo para tudo isso, porque eu nasci num lar desestruturado, sem estrutura, sem uma figura paterna para me guiar nos caminhos do Senhor. E a minha vida não é diferente da sua. Eu tinha tudo para dar errado, mas de repente Deus chegou na minha vida. E é de repente que Deus está chegando na sua vida. Eu dei uma palavra àquela pessoa começou a lacrimejar os olhos, e eu falo nesta manhã, também direcionado para você que chora tanto: não é tempo de parar. As promessas de Deus é maior na sua vida, e maior que as promessas na sua vida é aquele que fez todas as promessas. Em nome de Jesus, levante a cabeça e anda. Não é tempo de parar, é tempo do de repente de Deus
acontecer na sua vida, Deus mudar o quadro da sua história, Deus transformar a sua vida e te transformar no homem de Deus, numa mulher de Deus. Se levanta a cabeça, porque Deus é grande em sua vida. Aonde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Alguém já aceitou Jesus, irmão Kennedy? Já alguém aí aceitou Jesus? Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Deus quer resgatar a tua vida, Deus quer te levantar, Deus, Ele quer operar na tua vida. Se prepare para o de repente de Deus acontecer na sua vida. Diga assim, pregador: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus em minha vida. Aceita esse Jesus. Você que quer Jesus tem um problema impossível na sua vida. Diga: pregador, acesse aí a Rio Largo e diga: eu estou esperando o de repente de Deus, o milagre de Deus na minha vida. E nesta manhã, no final desta manhã, se prepare para o de repente de Deus em sua vida. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus?